Olá pessoal, a gente já discutiu então como representar vetores, achar as componentes do vetor, módulo do vetor. A gente já sabe também como somar vetores, subtrair vetores e multiplicar por escalar. O que a gente vai ver hoje é como fazer isso graficamente. Então, a gente vai começar pensando em dois vetores. Um deles vai ser o vetor A, de componente 1, a gente vai fazer no plano 2D, né, para não no espaço 2D, para ficar mais fácil de desenhar, e um vetor B, 3, 2. Então, eu já deixei aqui o meu eixo X marcado, o eixo Y também. Ok? E agora o que a gente vai fazer vai ser representar esses vetores. Eu sei que o A, então, tem uma componente 1 ao longo de x, 1 ao longo do y. Então, quando eu uno essas duas componentes, ele vai estar mais ou menos aqui. Tá? Então, esse aqui é o meu vetor A. O vetor B, ele é o vetor 3, 2. Então, eu já marquei aqui 2, 3. E aqui tem 1, 2. Então, ele está na interseção desses dois pontos. Ele está aqui. Esse é o meu vetor B. Certo? A primeira coisa que a gente vai fazer é pensar quem que vai ser o vetor 5A. A gente já sabe fazer isso através das componentes. A gente sabe que vai ser 5 vezes a componente x, que é 5, e 5 vezes a componente y, que é 5 também. Olha só, 5A vai ser o vetor agora 5, 5. Se eu marco aqui no meu plano o ponto 5 e o ponto 5, observem o seguinte, que o ângulo que ele vai estar formando com o eixo x vai ser o arco tangente de 5 sobre 5, que é o eixo y, componente y sobre a componente x, que é igual, né, ao arco tangente de 1 sobre 1, que já era o ângulo que o A estava fazendo com o eixo x. Isso significa que esse novo vetor, ele continua ao longo da mesma direção. Então, ele está sobre esta linha aqui, na qual o vetor A já se encontrava. Se eu vejo aqui as medidas, o 5 e o 5 no eixo y, ele vai dar exatamente aqui esse vetor, e ele, da origem até aqui em cima, é o vetor 5A. Então vejam que vetores múltiplos estão sobre a mesma linha. E aí a gente vê que ele é então 5 vezes maior do que o vetor A. A mesma coisa agora se eu quisesse, por exemplo, ter o vetor menos A. A gente sabe que vai ser, as componentes vai ser menos 1, menos 1. Se a gente calcular o ângulo θ, vai dar o mesmo θ. Então, o vetor menos A está nessa mesma linha, só que ele se encontra, então, no sentido oposto. Agora ele está vindo da origem até o ponto menos 1, daria aqui assim. Este aqui é o vetor menos A. Mas vejam que o vetor A, o vetor 5A e o vetor menos A estão todos sobre a mesma linha. A única diferença é que o sentido do vetor menos A acabou mudando. Como que a gente pode fazer agora a soma de A com B? Existe uma regra para fazer essa soma graficamente, que a gente chama de regra do paralelogramo. Basicamente, o que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente já viu que eu posso ter o mesmo vetor em diferentes pontos do plano cartesiano. Quando eu quero somar A com B, então eu vou pegar aqui, vou escrever A mais B. Se a gente fosse fazer componente por componente, ó, eu teria 1 mais 3, 4 e 1 mais 2, que é 3.
O que a gente faz graficamente é pegar um dos vetores, no caso aqui é o vetor A, e a gente vai passar ele lá para o final do vetor B. A gente vai simplesmente levar ele exatamente como ele é, do mesmo tamanho, paralelo a ele, ou seja, formando o mesmo ângulo com o eixo X e com o eixo Y, só que agora ele vai, em vez de começar na origem, ele vai começar aqui no final do vetor B. Então eu vou desenhar o vetor A aqui em cima. É o mesmo vetor, só que agora ele está lá em cima no final do vetor B. Quem que é a soma de A com B? É exatamente o vetor que começa na origem do primeiro vetor, aqui no caso do B, e vai até o final do segundo vetor que a gente deslocou. Tá? Então é todo esse vetor aqui que está aparecendo ali no meio, ele é o vetor A mais B. E vejam que nessa regra eu poderia ter tanto mudado o vetor A quanto o vetor B de local. Não faria diferença nenhuma, porque a soma tanto faz ser A mais B ou B mais A. Então eu poderia ter mantido A lá no início e ter jogado o B aqui para cima e aí ter feito essa soma igual, teria dado exatamente o mesmo vetor. Se vocês olharem as componentes desse vetor roxo aqui que a gente desenhou, vai ser exatamente as componentes 4 e 3. Como que eu faço graficamente a subtração? É exatamente da mesma forma, usando a regra do paralelogramo, mas o que a gente vai fazer é pensar que quando eu tenho, por exemplo, vou pegar aqui B menos A, o que a gente tem é a soma de B com o vetor menos A. Então, para operar uma subtração graficamente, a primeira coisa que eu faço é desenho o vetor menos A, né? Troco o sentido dele, que é o que a gente fez aqui graficamente, e aí é esse vetor que a gente tem que jogar lá para o outro vetor para fazer a regra. Aqui já está ficando um pouquinho confuso, mas eu vou tentar fazer. Se a gente pegasse esse vetor menos A aqui e jogasse ele para cá, teria que ficar uma coisa mais ou menos assim, estou fazendo no olho. Então esse aqui seria o vetor menos A para cá. Tá? Ele teria que estar mais ou menos na mesma direção se eu fosse fazer do vetor A, né? Se eu estivesse fazendo o desenho bem corretamente. E aí, então, a solução vai ser então, essa soma aqui. Começa do vetor B e vai até o final do vetor menos A. Então, esse vetorzinho aqui é o vetor menos A mais B. Tá? Menos, aqui faz um sinal bem forte, de menos A mais B. Mas vejam, para que isso seja feito de forma correta graficamente, é importante que esteja em escala. Aqui a gente está fazendo, né, fiz no olho só para poder demonstrar a regra que está por trás da regra do paralelogramo. Mas se tiver que fazer essa operação de forma correta, tem que ser feito com régua, esquadro, para que o ângulo esteja correto, tá? Para que os vetores fiquem de fato paralelos e a soma aconteça de forma correta. Tá bom? Até o próximo vídeo.